Há muitas declarações contraditórias sobre isso. E então eles simplesmente precisam tomar analgésicos, porque não tem outra escolha. O treino molda o corpo. Isso me deixa revoltado porque isso é simplesmente um absurdo. Nunca deixe aplicar cortisona, ou seja, um medicamento que suprime a inflamação. A dor que as pessoas sentem não tem relação com o estado da estrutura? E é por isso que sempre precisamos observar todo o espectro de movimentos das 24 horas, porque a maioria das dores surge justamente por causa disso. Se a pessoa só pratica o esporte e não faz o restante, vai sentir dor. Isso acontece há 40 anos. Fico maluco porque eles não aprendem. Praticar esportes é muito importante, principalmente a partir dos 45, 50 anos de idade, porque o músculo enfraquece se você não o movimenta. E por isso já existe até uma doença chamada sarcopenia, perda de massa muscular, traduzindo literalmente. E eu só posso desaconselhar isso porque ter poucos músculos significa caminhar diretamente para a doença. E eu acho que nenhum de nós quer isso. E é por isso que você vai descobrir por que o esporte é bom e o que você pode fazer para que praticar esportes seja possível sem dores e para que você volte a ficar realmente em forma. Esporte ou não esporte? Você sabia que ambos podem causar dores? Roland, existem esses ditados tipo esporte é morte. Sempre atribuem isso ao Churchill, mas na verdade não é dele, nem veio dele. Ele realmente não era muito fã de esportes, mas não foi ele quem criou esse ditado. Então tem esse ditado e tem outro também. Quem não se mexe, enferruja, enferruja. E entre esses dois ditados existem milhões e milhões de pessoas com dores. E elas se perguntam, me diz, será que eu devo fazer exercícios agora ou talvez seja melhor não fazer? Ótimo tema porque é uma bagunça total. Sim, eu também acho que é uma confusão. Uma bagunça total, porque as pessoas fazem esporte, sentem dor, pensam, poxa, estou sentindo dor por causa do esporte e desistem. Não faz nada bem para você também sabe disso, se estiver devidamente informado. Outros não fazem nada, ficam no sofá, também sentem dor. Outros ainda fazem algo totalmente diferente, também sentem dor. Ninguém entende. Então você vai ao médico e pergunta, o que faço agora? E isso não é necessariamente um tema abordado na faculdade de medicina. Isso significa que os médicos dizem, de acordo com seu melhor conhecimento e consciência, o que eles próprios diriam. Talvez a experiência deles... Exatamente. E se eles tiveram a experiência de que quando vão correr o joelho dói, então provavelmente vão dizer, é melhor não correr mais. Sim, exatamente. E assim por diante. Ou seja, quero dizer que existem muitas afirmações contraditórias, mas hoje vamos esclarecer tudo isso. De forma completa, até o menor detalhe, você vai conseguir entender quando o esporte causa dor, quando o esporte não causa dor, quando ficar deitado no sofá causa dor e quando ficar deitado no sofá não causa dor. Só para citar logo esses dois extremos, sim. Sim, mas realmente existem inúmeras pessoas que dizem, quando eu me movimento, sinto dores nas costas ou dores nos joelhos. Ou então, no pior dos casos, eu preciso tomar analgésicos. Isso também não me faz bem, não é bom para o corpo. E quando está muito ruim? Mas ainda muito pior. Então eu preciso fazer uma cirurgia. Esse é um lado. Exatamente, sim. Mas o próximo é que muitos que sentem dor vão ao médico. E ele constata a artrose de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, no pior dos casos. E aí sempre vem aquela frase que eu já não aguento mais ouvir, porque ela só mostra ignorância quando dizem, olha, você já tem artrose de segundo grau, então deveria se poupar, porque senão vai piorar cada vez mais. E aí basicamente precisamos, sempre me dizem, o seu perfil já está gasto. O perfil relatando pacientes que receberam essa informação. O pneu deles está gasto e precisam de um novo, que seria a prótese articular. Isso me deixa indignado, porque isso é simplesmente bobagem. Sabe o que eu li em um comentário do nosso podcast? E alguém escreveu lá que um dos diagnósticos favoritos dos médicos quando eles não conseguem explicar uma dor é realmente o termo artrose ou o diagnóstico de artrose. Sim, claro. Porque é tão simples, ninguém realmente sabe... Mas espera aí, sim, mas isso sim, então nós sabemos disso há 30 anos, mas lá fora talvez alguns saibam. Mas na prática isso simplesmente não é aplicado, porque o próximo ponto é, mesmo que agora existam médicos ou outros terapeutas que conheçam as conexões razoavelmente bem.
Eles não têm solução para isso. Por isso dizem, o que entendo, que antes de algo dar errado, é melhor deixar o esporte de lado e se poupar. Sim, quem sabe o que pode acontecer se você continuar assim, por isso... Você está certo sim, porque quando o paciente desenvolveu artrose, no seu perfil de movimento, já vamos falar sobre isso, se ele continuar assim, vai piorar cada vez mais. Então, aparentemente continuar é um erro e poupar também é um erro. Então, continuar exatamente do mesmo jeito é um erro. Continuar exatamente do mesmo jeito é um erro, assim como poupar também é um erro. Mas, vamos entrar logo? Eu acho. Você que tem que dizer agora. Sim, acho que já podemos começar agora mesmo. Mas eu acho, e por isso também acredito que vocês deveriam ouvir esse podcast até o final. É a falta de conhecimento, ou seja, saber pouco sobre as conexões entre dor e esporte, falta de esporte e dor. E é por isso que isso é tão importante. Acho que nem precisa. Agora prestar atenção, porque esporte não é só na minha opinião, não é só na sua opinião, mas também, segundo toda a ciência, essencial para a sobrevivência. Com certeza. Quanto mais envelhecemos, mais precisamos de esporte, pois ocorre perda muscular, dores aumentam e é essencial se movimentar. E, portanto, a condição para praticar esportes é estar livre de dores. Então, como é que essas dores surgem? O que me chocou muito há alguns anos, porque eu não sabia disso por muito tempo, é que existem estudos que relatam que muitos atletas, estamos falando de 80% daqueles que competem de alguma forma, só conseguem terminar suas competições, não importa qual seja, usando analgésicos, porque, caso contrário, teriam que desistir, já que as dores ficam muito fortes durante a competição. Isso me deixou completamente surpreso. Sim, comigo também. Aliás, porque eu simplesmente não imaginava que pessoas, especialmente pessoas conscientes do próprio corpo, se tratassem assim, que antes mesmo de poderem ser fisicamente ativas e mostrar seu desempenho, elas realmente precisam tomar analgésicos fortes para suprimir a dor, para que ela não apareça. Eu realmente... Sim, o que você deveria fazer então? Sim, simplesmente já... Você está animado com seu esporte? Sim, pensar ou o que há por trás disso. Meu Deus... Petra, se você não leu nenhum dos nossos livros e se não ouviu isso de outro lugar, então você está presa. Por quê? Então você quer praticar esportes, sabe? Esporte é bom, porque você tem vontade de jogar tênis, porque é divertido, sim. Ou você sabe, como uma pessoa mais velha, eu realmente deveria me exercitar, eu deveria caminhar. Então você simplesmente tem que tomar analgésicos, porque senão você não tem escolha. É isso que queremos resolver, pois agora já podemos. Mas você diria que nós... Espera aí. Sim, eu já quero dizer agora que tudo será resolvido. No final deste podcast, você vai saber por que não precisa tomar analgésicos, na maioria dos casos. Mas do jeito que você descreveu, você basicamente disse que esporte sempre causa dor. Sim, claro. Olha só, vai tão longe assim. Na medicina, as doenças ocupacionais afetam pessoas que desenvolvem enfermidades em função de suas profissões. Exatamente, asma de padeiro, por exemplo. Sim, de qualquer forma, sim, existe uma certa relação entre as doenças e a profissão e também existe uma relação entre esportes e dores. Sim, o cotovelo de tenista, o famoso, todo mundo sabe que qualquer um pode ter cotovelo de tenista mesmo sem jogar tênis, mas enfim. O cotovelo de tenista, como o nome sugere, ocorre com mais frequência em jogadores desse esporte. Existe o cotovelo de golfista, existe a canelite do corredor e também existe o joelho de corredor. E todos esses são indícios claros de que algo acontece nesses esportes. E acontece muito mais do que há nomes para descrever. E talvez eu comece por aí, se isso se encaixar no seu plano, Petra. Vou explicar por que o esporte, em princípio, precisa causar dor, mais ou menos. Acho isso super interessante, porque, para ser sincera, isso me deixa um pouco confusa. Mas eu já vou explicar em seguida por que ser sedentário, ficar no sofá, também precisa levar à dor. Mesmo assim, tem pessoas que fazem esportes e não sentem dor. E tem pessoas que ficam deitadas e também não sentem dor. E é isso que queremos esclarecer. Toda essa confusão, nós vamos realmente explicar isso. Então, eu também estou realmente ansioso por isso, porque vai ser como se tirassem uma venda dos seus olhos. Mas, de novo, você realmente diz que esporte, sem mais explicações, sempre tem que levar à dor. Ou pelo menos chegar mais perto da dor se certas coisas não acontecerem. Mas nós vamos analisar isso em detalhes. Ok, então manda ver.
Como é que a maioria das dores surge? É por aí que eu preciso começar. Como é que a maioria das dores surge? Pela nossa experiência, quase 40 anos, afinal de contas. Este ano, na verdade, temos um ano novo. Sim, vão ser 40 anos. Então, o que agora para nós é absolutamente claro, e há muitos estudos que vão nessa direção e apoiam indiretamente essa visão, a dor ocorre principalmente por problemas nos nossos perfis de movimento. Antes, precisamos explicar o que é um perfil de movimento. Era exatamente isso que eu ia dizer. É bem simples. Você acorda de manhã, escova os dentes, talvez fique em cima do keyrater enquanto faz isso, ou talvez não. Depois você vai para o escritório, pega o bonde, senta de novo no escritório, faz sua rotina diária. E à noite você deita de lado ou de costas, ou do jeito que preferir. Tudo isso junto é o seu perfil de movimento, ou seja, basicamente uma gravação em vídeo do seu movimento durante 24 horas. E a maioria das pessoas tem perfis de movimento que não são exatamente iguais todos os dias, mas são mais ou menos parecidos. Porque elas têm sua rotina, praticam certos esportes, outros não. Algumas passam o dia todo sentadas por causa do trabalho, outras não. E assim se forma o perfil. Isso é uma coisa. A outra é, como nós, seres humanos, poderíamos nos movimentar? E isso, no fundo, é muito simples, porque basta olhar para o esqueleto e já dá para ter uma ideia geral de como deveríamos ser capazes de nos movimentar. Existem articulações, como por exemplo o joelho, que só permitem estender e dobrar, ou seja, um movimento unidimensional em um eixo, por assim dizer. Isso não se chama dobradiça? Não é uma dobradiça pura. A articulação do dedo é mais próxima disso. Ok. Então, o joelho funciona na maioria das vezes como uma articulação de dobradiça, mas na verdade também é capaz de rotação, pelo menos quando está dobrado. Sim, é verdade. Por isso não é uma dobradiça pura. Sim, há a articulação esferoidal, como o quadril, que permite movimentos em todas as direções. Já o cotovelo tem duas articulações, podendo girar, flexionar e estender. Sim, o corpo possui cerca de 100 articulações que podem ser movidas de certas formas. Todas essas articulações se movem porque temos músculos. Eles são os motores do movimento. Os músculos são... Eu gostaria de repetir mais uma vez. Os músculos são os motores do movimento. Sim, claro. Lindo. A menos que você caia, aí a gravidade também move. Ok, tudo certo. Mas o movimento do próprio corpo é impulsionado pelos músculos, por mais nada, certo? Pelo menos diretamente e indiretamente ainda pelas forças elásticas das fáscias e coisas assim. Mas os verdadeiros motores que iniciam o movimento são os músculos, e uma articulação é sempre construída da mesma forma. Ela tem músculos que puxam em uma direção ou é cercada por músculos que puxam em uma direção e outros músculos puxam na direção oposta. Se forem articulações simples, se forem mais complexas, há algo ao lado que também vai em uma direção e na outra. É assim que as articulações são construídas, é assim que as articulações se movem. Ou seja, sempre temos um movimento em uma direção. E um em direção oposta? Exatamente um na direção oposta. Claro, você pode girar para dentro e fora. Exato. Você pode dobrar e esticar, pode ir para o lado e para o outro lado, e assim por diante. Isso está embutido no corpo e os músculos, as fáscias, estão ligados a isso. E esses movimentos são naturais, porque biologicamente fomos feitos para isso, fomos criados assim. Certo? Porque ou você pensa no modelo de Deus que Deus criou o ser humano, ou do ponto de vista da biologia evolutiva que a evolução criou o ser humano. Não importa o que seja, as articulações que temos para usá-las. Não existem articulações do corpo em que se possa dizer, essa articulação você deve usar totalmente, essa articulação você não precisa usar, e essa aqui você pode usar mais ou menos. Isso é besteira, pois se uma articulação não fosse usada, nem existiria no corpo. Sim, essa é uma lógica obrigatória dentro de todo esse sistema de músculos, fáscias, ossos e articulações e assim por diante. Isso está incorporado de forma obrigatória. E agora precisamos apenas deixar uma coisa clara. Eu preciso explicar isso agora, não mostrar, porque alguns não estão assistindo a este podcast. Agora imagine que você tem um braço com o cotovelo e pode estender o braço. Eu posso fazer isso mesmo assim para quem está assistindo ao vídeo, mas vou explicar enquanto faço. Você pode estender o braço e depois pode dobrar o braço. E quando o braço é estendido, os músculos do lado de fora do braço se contraem e do lado de dentro eles precisam ceder.
Esse é sempre esse jogo de cooperação. De um lado, o músculo puxa e fica mais curto, do outro lado, o músculo puxado precisa ceder e fica mais longo. E no movimento contrário é o oposto. E toda a articulação é assim, desde as menores articulações dos dedos até as articulações do quadril e as maiores articulações. Certo. E no momento em que esse movimento, extensão total, flexão total, é feito de vez em quando durante a semana, então os músculos estão preparados para isso e as fáscias também estão preparadas para isso. As fáscias são redes passivas e flexíveis que estão inseparavelmente entrelaçadas com os músculos, envolvendo, por exemplo, o músculo com uma camada de fáscia. E claro, essa camada de fáscia precisa acompanhar o movimento do músculo. Se o músculo se alonga, a fáscia se alonga. Se o músculo não se alonga, a fáscia permanece curta. Certo. E quando ela é constantemente alongada e depois alongada novamente em outra direção? Ou seja, se essa articulação que estamos observando agora fosse sempre completamente movimentada, e se isso acontecesse com todas as articulações do corpo, o ser humano não teria 99,5% das dores. Por quê? Por que não? Não, eu só vou perguntar agora. Você quer dizer com isso Eu já vou explicar isso, mas me diga. que no momento em que esse movimento é feito completamente, a articulação é guiada exatamente da forma que precisa para se manter saudável? Eu ainda queria dizer tudo isso. Ah, ok. Primeiro, uma afirmação. Mova todas as articulações em toda a sua amplitude de movimento. Isso se chama amplitude total de movimento, por isso a pessoa não teria dores. Essa é minha afirmação. Talvez rostos surpresos entre os ouvintes. Então, a maioria das dores não existiria. Como cheguei a 95%, foram 40 anos de experiência. Sim. Então, agora precisamos analisar o que acontece. O que acontece se eu não usar uma articulação em toda a sua amplitude de movimento? Você pode dizer, bem, no carro eu simplesmente não uso essa marcha e o carro ainda continua andando. Mas o corpo é diferente de um carro. O corpo é feito de recursos renováveis, por assim dizer. Ou seja, de células, para ser mais exato. Um sistema vivo e aberto, ao contrário do carro. Sim, mas isso é teoria. Na prática, tudo que muda em termos de estímulos para os músculos, para as fáscias, faz com que os músculos e as fáscias se desenvolvam de forma diferente. Isso é chamado de treino. E é indiscutível que esse termo existe. O treino molda o corpo, a falta de treino também molda o corpo. Não alongar os músculos até o seu comprimento máximo, dentro de toda a amplitude de movimento da articulação, faz com que os programas de ativação desse músculo se atrofiem, porque certos ângulos de movimento já não são mais utilizados. Certos estados de alongamento do músculo nem sequer são mais registrados no programa. Ao mesmo tempo, as fáscias se adaptam. Elas, de qualquer forma, essa rede ela muda de segundo em segundo. Do jeito que nos movemos, nossas fáscias são um reflexo disso. Primeiro, há uma base genética, mas depois, muito além da genética, tudo se desenvolve de acordo com o nosso movimento. Pegue dois gêmeos idênticos, eles têm o mesmo sistema quando são recém-nascidos. E se um passar a vida toda sentado e o outro trabalhar a vida toda como jardineiro paisagista? Então eles terão sistemas de movimento completamente diferentes, até ossos completamente diferentes, porque até os ossos se formam de acordo com as forças que são aplicadas. De qualquer forma, tem uma coisa que você pode lembrar. Músculos e fáscias que não são alongados por um tempo acabam não querendo mais ser alongados, porque não estão mais acostumados com isso. Vamos simplificar. Já explicamos antes com detalhes, mas agora isso precisa ficar claro. Se eu não adoto mais um certo ângulo, então aquilo que deveria ceder para esse ângulo não está mais acostumado a ceder e vai oferecer resistência a isso. E aí já chegamos a um ponto muito importante, porque se agora a minha extensão do cotovelo, se o cotovelo está cercado por músculos flexores na parte interna que não querem mais ceder, então os músculos extensores precisam trabalhar contra os flexores, porque os flexores não querem ceder durante a extensão. E isso gera força na articulação, e isso causa artrose. Na articulação do joelho, isso causa rupturas ou descolamentos do menisco. Na coluna vertebral, isso causa deformações nos discos intervertebrais, porque eles são comprimidos com muita força, podendo até se projetar para fora, ou a parede se rompe quando a força fica muito grande.
Você disse que isso gera força na articulação, quer dizer que a pressão dentro da articulação fica tão grande assim? Pode-se imaginar da seguinte maneira. Imagine que tem uma roldana pendurada no teto, uma roldana, ou seja, uma estrutura com um disco redondo dentro, por onde passa uma corda, e a corda fica pendurada dos dois lados. E você pode imaginar um bom funcionamento da articulação assim. Agora você puxa a corda do lado direito, a mão direita desce e a mão esquerda sobe e cede. E ao contrário, a mão esquerda puxa para baixo e a mão direita sobe e cede. Se agora você pendurar um dinamômetro de mola nessa roldana lá em cima, o dinamômetro vai medir com quanta força a roldana está sendo puxada para baixo. Então, quando você estiver cedendo com a outra mão, quase não vai notar nenhuma oscilação, mas se você puxar para baixo com a mão direita e não quiser ceder com a esquerda, aí o dinamômetro de mola vai ser puxado para baixo. Porque aí a roldana precisa transmitir a força. E é exatamente isso que acontece na articulação. Mais um exemplo. Você conhece aqueles balanços de gangorra no parquinho infantil? Balanços? Não, os balanços ficam na corda. Ah, entendi. Isso é o balanço de gangorra. Sim, tudo bem. A gangorra é aquela coisa fixa que fica sobre um eixo, sobre uma estrutura assim. Sim, você tem razão. Certo. E agora senta, praticamente de um lado senta uma pessoa, do outro lado senta outra pessoa. Se agora os dois flutuarem, porque tem o mesmo peso, então um deles tem que se empurrar com a perna, aí o outro pode descer. E assim você balança de um lado para o outro. Mas se agora um deles senta em cima e o outro também. Os adultos fazem isso às vezes. Sim, uma criança está sentada no balanço e ele não sobe, é claro, porque falta a força contrária. Então o adulto vai até o outro lado, pega na mão e empurra para baixo. Para que a criança suba, e se a criança for leve, ele precisa empurrar pouco. Se a criança for pesada, ele precisa empurrar mais. Se alguém muito pesado sentar lá, ele não consegue empurrar para baixo. E qual instância mecânica, transmite essa força de pressão? A suspensão do balanço no meio. Você pode imaginar isso como uma articulação. E no momento em que o músculo do lado flexor do cotovelo não relaxa direito e eu ainda assim quero esticar o braço, puxando bem o extensor, então há uma força contrária na musculatura flexora que faz com que a articulação do cotovelo seja muito mais sobrecarregada do que se a musculatura relaxasse. Você mencionou antes que existe o cotovelo de tenista e o cotovelo de golfista. E até mesmo já... Sim, mas agora estamos falando do braço, por isso queria saber, por que isso ocorre no tênis? Pode explicar pra gente? Porque ali isso agora fica complicado de explicar pela anatomia, ainda mais sem um desenho. Porque em certos movimentos, para o tenista, sim, tênis é pelo lado de fora. São transmitidas forças que nesse conjunto, isso é uma espécie de cinta de tração, vamos deixar assim por enquanto. O detalhe, ali vai uma cinta de tração do lado externo do cotovelo, passando pelo punho até o lado interno do cotovelo. De um lado estão os extensores, do outro lado os flexores. E no tênis, dependendo de com qual raquete você joga, de como você joga, da técnica, sempre há forças cada vez maiores nessa cinta de tração. E no tênis, chega um momento em que predominam as forças que fazem com que os extensores fiquem tão tensionados que o tendão, que está inserido no osso na parte externa do cotovelo, é constantemente puxado ali. E isso causa uma pequena inflamação, microfissuras e isso resulta naquele incômodo cotovelo de tenista, que supostamente é difícil de tratar. Nossa técnica resolveu isso de forma rápida e eficiente. Agora, pegue o golfe, mesmo exemplo. O golfe afeta a parte interna do cotovelo. Obviamente, no golfe, ao bater de uma determinada maneira e com certas condições físicas, as forças agem de tal forma que os músculos flexores que estão presos na parte interna do cotovelo acabam gerando muita tensão e o tendão desenvolve pequenas fissuras, o que leva à inflamação. No pior cenário, quem joga tênis e golfe pode ter problemas interno e externo no cotovelo. Foi só uma brincadeira, só faço isso porque leio sobre o assunto na internet. Cotovelo de tenista não é realmente curável, você pode de alguma forma amenizar ou algo assim, mas a causa é desconhecida. Quem entender o que vamos explicar hoje saberá exatamente como isso surge, ponto.
E vamos pegar também a canelite do corredor para explicar. A canelite do corredor é aquela dor na frente da canela. E isso está relacionado ao fato de que as pessoas, ao correr, de repente começam a prender a ponta do pé no chão. Esse é o primeiro sinal de que algo não está certo. Eles não conseguem levantar o pé. Por que eles não conseguem levantar o pé? Porque eles têm uma musculatura da panturrilha que está pouco treinada, que tem muita tensão, e isso puxa o pé para baixo. Quando a musculatura da frente não consegue levantar o pé, pois a panturrilha puxa-o para baixo. Sim, isso também é uma espécie de cinta de tração que vai da canela pela frente, passa pela articulação do tornozelo e volta atrás para o tendão de Aquiles. Sim, exatamente uma cinta de tração como no braço. E também ali, quando o corredor precisa sempre manter o pé levantado de forma forçada. Contra essa força de tração dos músculos da panturrilha, chega uma hora que os músculos elevadores na frente da canela acabam surtando. Aparecem microfissuras, o músculo sofre cãibras e dói, aí surgem as microlesões. E essa canelite de corredor pode ficar tão grave que causa inflamações intensas, a ponto de você pensar, precisa de corticoide, está muito inflamado. Isso é besteira. A inflamação ali é uma reação, é um reparo às microlesões, parecido com o que acontece no tendão de Aquiles. Alguns têm canelite, outros rompem ou incham o tendão de Aquiles. Isso ocorre devido à forte tração exercida sobre eles. Existem microlesões e elas precisam ser reparadas, e para isso existe a inflamação. Uma inflamação repara aquilo que está danificado. Então, por favor, você que está ouvindo, nunca deixe aplicar cortisona, ou seja, um medicamento que suprime a inflamação, porque isso é simplesmente um erro, o que está sendo feito aí. Não é uma inflamação ruim que deve ser eliminada com injeção, mas um processo de reparo em andamento. E no momento em que a tensão de tração excessiva, essa força de tração da tíbia para a panturrilha, é normalizada, isso se cura rapidamente por si só. E uma canelite crônica, uma inflamação crônica da canela de corredor e uma irritação crônica do tendão de Aquiles não são nada além de situações que, por falta de conhecimento, foram tratadas de forma errada ou não foram tratadas, e que por isso não melhoram sozinhas. Porque se eu não eliminar a causa, que é a tensão excessiva nos músculos e fáscias, se eu não tirar essa causa, isso nunca vai se curar. E aí eu posso aplicar o quanto quiser de corticoide, o corpo ainda vai ter tensão demais e isso não vai ser uma solução duradoura. Só vai dar rosto de lua. Sim, quando os... Bem... Desculpe, mas se a dosagem for alta demais, em algum momento aparecem esses rostos estranhos. Deus, mas isso é bem pesado o que você está dizendo. Não, só sou direto. Falo na lata. Mas tudo bem. Mas também existem doenças em que as pessoas realmente precisam tomar corticoide para continuar vivendo. E então... Mas não no caso de uma irritação do tendão de Aquiles. Não. É por isso. E por favor, não se esqueça disso. Existem médicos que me explicaram. Roland, o que sabemos, por exemplo, é que a cortisona deixa o tendão de Aquiles tão mole que ele pode se romper muito mais rápido. Então não é brincadeira uma coisa dessas. Isso precisa ser dito claramente, para que você, como ouvinte, pelo menos tenha uma ideia e então possa decidir por si mesmo o que fazer. Sim, mas voltando agora, estávamos falando sobre por que a dor surge. E ela surge porque as forças ficam grandes demais. E essas forças excessivas têm dois efeitos. Um dos efeitos... Na articulação? Na articulação. Em qual articulação? Escolha uma. Tornozelo. Articulação do joelho, tornozelo. Tornozelo, nesse caso agora sim. Tornozelo na canela do corredor. Sim, mas não. Não? Na verdade não, porque também, vamos pegar de novo o exemplo de antes. Flexor e extensor do braço. Sim. Cotovelo de tenista, cotovelo de golfista. Vou te mostrar toda a gama de possibilidades. Então começa com o cotovelo de tenista na parte externa do cotovelo. Depois dores em cãibra nos extensores. Depois dores no punho. Artrose no punho, tendinite, síndrome do túnel do carpo. Depois sobe pelo outro lado, flexores contraídos, e isso acaba voltando para a parte interna do cotovelo, no chamado cotovelo de golfista. Sim. Ou seja, o que realmente aparece aí, seja dor no cotovelo, dor no punho ou defeitos mecânicos, isso depende de como é o treino no final das contas, onde estão os focos, e também da genética. Como esse corpo é construído, mas tudo isso está relacionado a essas forças excessivas. E o que surge disso pode ser dividido em dois grupos.
O grupo número 1 são as dores e o grupo número 2 é o que se danifica. Esqueci de citar o cisto sinovial, que também ocorre no punho. Tudo isso para tentar suportar essas forças de alguma forma, porque o corpo pensa, o chefe lá em cima no cérebro não entende do que se trata. Agora eu preciso fazer alguma coisa para me salvar aqui de alguma forma. E por que eu faço essa distinção entre esses dois grupos? Eu faço essa distinção porque, e agora vai ser difícil para muitos, o tendão de Aquiles inflamado, ou a dor do cotovelo de tenista, ou a dor no punho, ou seja, todas essas dores, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o dano que está acontecendo ali. Ou seja, eu posso ter uma artrose no punho sem que o punho doa, ou posso ter dores fortíssimas no punho sem que haja artrose ali. Sabe-se por muitos estudos que não existe uma relação causal entre eles, mas isso não é interpretado dessa forma. Sim, isso só não é colocado em prática assim, mas eu posso dizer claramente para você que está ouvindo, pela nossa experiência de 40 anos, que na grande maioria dos casos, as dores que são sentidas não têm nada a ver com o estado da estrutura. Isso significa, por exemplo, no caso da tendinite de Aquiles, você pode tê-la, o tendão de Aquiles pode estar grosso demais, sem fim. Você relaxa os músculos e a dor desaparece, e a inflamação continua igual 5 minutos depois, como antes. Ou você pode, no caso do cotovelo de tenista, ao reduzir a tensão, fazer com que ele de repente não doa nada. Mas isso agora depende, é uma pequena exceção, de quão exatamente, de quão intensa é essa reparação inflamatória ali no cotovelo, porque às vezes leva 1 ou 2 semanas até que essa reação inflamatória esteja suficientemente curada. Mas isso é uma exceção. Muitas inflamações podem ter a dor aliviada imediatamente. Se você me perguntar, por que isso ocorre no cotovelo de tenista? Então minha resposta é, porque obviamente no cotovelo de tenista tudo é tão pontual. Geralmente ficam desajustados só 1 ou 2 milímetros ali. Que o relaxamento geral ainda não se estabeleceu nessa pequena área, mas isso também não importa, porque são exceções. O que é importante observar, e não importa agora se a dor tem ou não a ver com o dano estrutural. A causa é a tensão excessiva das fáscias e dos músculos. Acho que isso já foi tratado até aqui. Agora, eu afirmei anteriormente que todo esporte... não. Falta ainda um passo intermediário isso. O passo intermediário é agora. Nós dissemos que se os ângulos de todas as articulações do corpo forem usados de vez em quando, isso significa que músculos e fáscias ficam sempre totalmente estendidos, sem conseguir se adaptar a encurtamentos ou aumento de tensão. Isso significa que uma vida livre na floresta, subir em árvores ou seja lá o que for, pode fazer com que você viva completamente sem dor, mas não na nossa sociedade atual. Nesses casos, o perfil de movimento ao longo das 24 horas geralmente é tão limitado que automaticamente certos tipos de dor e, claro, também os danos que podem surgir não precisam acontecer, mas podem ocorrer. Tudo isso acaba surgindo. O que acontece então durante a prática de esportes? O esporte se caracteriza justamente pelo fato de preferirmos certos movimentos. Porque quem quer ser bom no esporte, e quanto mais eu me especializo no esporte, atletas profissionais, esportistas de alto nível, eles têm um espectro de movimentos muito específico. E quanto mais específico se torna um espectro de movimentos, mais coisas são excluídas do perfil de movimento. Porque o dia só tem 24 horas. E se das 24 horas eu passo um tempo dormindo, um tempo sentado, e para um movimento mais livre sempre uso o meu treino esportivo, então eu faço esses movimentos importantes para o esporte. Porque atletas de alto rendimento são tão bons justamente porque treinam esses espectros de movimento desse esporte com muita frequência. Não tem como fugir disso. E isso leva ao quê? Que certos ângulos são usados menos e outros muito mais, em comparação com aqueles que são menos usados. Isso tem que levar à dor. E a canelite do corredor, joelho de corredor, tudo o que discutimos e muitas outras dores são prova de que o corpo reage exatamente assim. E é por isso que eu disse, esporte tem que levar à dor.
Eu posso dizer logo em seguida: nenhum esporte precisa necessariamente levar à dor. E também posso dizer trabalhadores de escritório. O trabalho de escritório precisa levar à dor, mas ao mesmo tempo não precisa levar à dor. E agora, por favor, prestem bastante atenção, porque agora tudo isso se mistura, tudo o que está circulando por aí no mundo. Se agora o atleta profissional que treina intensamente em certas áreas do seu esporte para ser bom, por acaso tem uma posição de dormir diferente, por acaso também dança, por acaso faz qualquer coisa para compensar esses desequilíbrios do seu esporte, ele não vai sentir dor nem sofrer lesões. Se o sedentário fica o dia todo deitado, encurta o corpo inteiro. Não faço ideia. Uma vez por semana faz alguma coisa até a geladeira. E a geladeira é bem baixa e ele tem que se abaixar. E aí ele precisa ir até um armário alto, porque ainda quer pegar seus doces. E então tem que alcançar lá em cima. Se acontecer alguma coisa que compense isso, ele não vai sentir certas dores. Se o trabalhador de escritório, vou criar um exemplo agora, então tem um mestre de obras. Um mestre de obras passa metade do dia pintando e a outra metade fazendo trabalho de escritório, enquanto os ajudantes trabalham. Então agora ele fica sentado o dia todo e encurta a frente, mas por metade do dia, porque ele gosta, ele também pinta. Pinta tetos. Usa sua vara longa com o pincel na ponta e passa cal no teto. O que ele faz? Ele se alonga muito, compensando o tempo sentado. O pintor que só fica sentado sente dor nas costas. Quem alterna entre pintar e passar cal no teto não sente dor, entende? E é por isso que a gente tem que sempre considerar todo o espectro de movimentos das 24 horas, e não só pequenos movimentos isolados. Então, se algo dá errado com o atleta, ele acaba tendo dores específicas do esporte e lesões específicas do esporte dele. Se por acaso der tudo certo, e a palavra aqui é por acaso, então ele não vai ter esses problemas. E com todas as outras profissões, todos os outros hobbies, todos os outros grupos esportivos, esportes, é exatamente a mesma coisa. Se você só pratica o esporte e não faz o resto, com certeza vai sentir dor. Se no seu dia a dia você faz alguma outra coisa, isso pode, por acaso, ser compensado. E essa é a solução desse enigma. Por que às vezes o esporte causa dor e outras vezes não causa dor? Por que algumas pessoas sentadas não têm problemas enquanto outras, mesmo sentando menos, têm? Tudo isso é resolvido praticamente pelo restante do dia a dia, pelo restante do espectro de movimentos que não está sendo observado, ou seja, o que realmente é determinante para as dores. Eu conheço casos, por exemplo, pacientes que estavam muito bem com o quadril, a gente tinha corrigido alguma coisa, não faço ideia. Só sei que houve um caso em que alguém trocou o câmbio manual pelo automático e essa pessoa teve muitos problemas. Perguntei: você mudou algo? Então ele pensou em outro esporte, outro treino de força, no que estava fazendo diferente. O carro, isso ele nem pensou, porque as pessoas simplesmente não imaginam que algo tão bobo como trocar um câmbio manual por um automático no carro pode causar dores no quadril. Milhares de pessoas fazem isso e não têm problemas, mas nesse caso, o padrão de movimento era tal que essa troca de carro foi o que desencadeou o problema. E quando você sabe disso, pode acontecer um grande alívio. Qual seria? Eu te ouvi com muita atenção agora, eu também conheço tudo isso. Para mim existe uma solução, mas você vai ter que explicar direitinho de novo. Fazendo movimentos compensatórios. Ainda não chegamos lá. Ou realmente tenta mover o corpo inteiro? Bom tema, porque é claro que isso é uma possibilidade. Mas ao longo dos anos, eu também já pensei antes, ok, eles precisam nadar, precisam escalar, precisam correr, precisam praticar de preferência ainda algum esporte com bola, futebol, tênis, qualquer outro. E aí ficou claro para mim que ninguém tem tempo para isso. A pessoa teria que fazer esporte das 7 da manhã até as 9 da noite para conseguir equilibrar tudo isso. Isso ficou cada vez mais claro. Impossível. E esse era o motivo. A gente percebeu que certos exercícios ajudam.
E então, com o desenvolvimento dessa teoria, isso foi levando cada vez mais, por toda a experiência, ao ponto de percebermos que é totalmente exagerado. Vamos fazer assim como a gente diz, porque todos estariam sobrecarregados, né? A gente diz simplesmente: olha, você quer ser jogador de futebol profissional? Faça isso. Te mostramos o que fazer para nunca sentir dor jogando futebol. Você quer correr sim maratonas e tudo mais? Faça isso de forma unilateral, sem parar. A gente te diz exatamente o que você precisa fazer para nunca ter problemas no joelho. Você quer jogar tênis sem ter cotovelo de tenista? A gente te diz exatamente o que você precisa fazer. Continue fazendo o que você quer fazer. E já que estamos falando de esportes, faça o esporte do jeito que você quiser. Seu corpo vai te mostrar de qualquer forma onde estão os limites. As irregularidades são onde o seu padrão de movimento tem falhas que levam à dor. Porque essa é a próxima pergunta, quero dizer, essa é a teoria. Mas como é que o jogador de futebol de classe mundial sabe disso de qualquer forma? Sim, como é que ele sabe o que fazer para tratar a sua dor específica? Muitos têm dores nas costas, dores nos joelhos, dores no quadril. E tem mais uma coisa, esse é um diagnóstico que sempre acaba sendo esquecido, essa inflamação do púbis. Sim também. Isso também é comum entre jogadores de futebol. Pode ser pior. Um famoso jogador quase abandonou a carreira por isso. Não posso revelar o nome. Mesmo assim, graças a ele, também nos tornamos campeões mundiais. Agora já podemos pensar em quem poderia ter sido, de qualquer forma. Existe nessa área do esporte de alto rendimento a proibição de tratar o púbis em casos de inflamação do púbis. Sim, simplesmente porque, obviamente, não existe o conhecimento de que uma inflamação do púbis pode ser facilmente aliviada eliminando essa tensão. Mas se não se pode tratar o púbis, aí fica difícil. Aí tem que fazer os exercícios, mas não se faz porque dói e tudo mais. Então, é preciso realmente saber o que está fazendo para poder aplicar isso. Sim, é isso. Isso é possível em casos onde realmente todos os profissionais de classe mundial, médicos e outros, já mostraram que não conseguiram descobrir o que seria melhor fazer. Mas se você, como ouvinte, entendeu e acompanhou isso, você também poderia ter ajudado esse jogador de futebol. Porque o que está inflamado no púbis, ali onde o tendão se conecta ao púbis, é o músculo adutor, que está puxando demais. Quando você vê os garotos treinando, você sabe exatamente o que está acontecendo. E não há nada de errado com esse treino de músculos abdominais. Só que precisa ser equilibrado. Sim, todo esse fortalecimento que é feito. Vamos falar rapidamente sobre todas essas coisas no esporte. Sempre que um joelho está instável, quando o quadril não funciona, quando aparecem dores, sempre se fortalece, e isso já acontece há 40 anos. E eu fico louco porque eles simplesmente não aprendem, na minha opinião. Isso pode soar um pouco arrogante, mas eu preciso falar claramente. Me desculpe, mas eu acredito que é a verdade e por isso preciso dizer. Porque o que acontece ao fortalecer? Ao fortalecer, acontece muito frequentemente que a tensão aumenta drasticamente, que já é grande demais. Agora ela é aumentada ainda mais para tentar estabilizar tudo. As pessoas saem de uma situação ruim para outra ainda pior. Por isso a maioria dos jogadores de futebol para aos 30 anos ou pouco mais, pois o corpo já não aguenta. Esse é o único motivo. E aquele jogador de futebol que se assumiu, o Pierre Mertesacker, que fez nossos exercícios por anos, para ele eu montei um programa próprio. Acho que ele jogou até os 35 anos. Bastante tempo e muito atípico, porque ele é um homem muito alto. Um homem enorme. Para um jogador de futebol. Eu tive que olhar tão para cima. Muito alto e mesmo assim... Né, com certeza. Isso está completamente errado. Sempre se fortalece, sem pensar que força é importante, mas que é pelo menos tão importante, se não mais importante, que haja relaxamento, também flexibilidade. Então, com o treino que a gente faz aqui agora, que é explorado de verdade no aplicativo, de forma positiva, e o que eu sempre ensino aos pacientes, especialmente quando eles vêm da área de alto rendimento no esporte, que eles não querem ser só um bambu. Qual é a vantagem do bambu ou qual é a desvantagem do carvalho? Vamos começar por aí. Se você treina para ser como o carvalho, vem uma tempestade. E se a tempestade for forte demais, o carvalho quebra. Ela quebra. Claro, ela também aguenta ventos fracos. Mas no esporte de alto rendimento não tem ventinho fraco. É tempestade mesmo. Porque ali é exigido desempenho de verdade. E é por isso que de vez em quando sempre estouram algumas fibras musculares, feixes de fibras musculares. Então,
Também tendões, sim. Ligamentos cruzados e tendão de Aquiles podem se romper, assim como outros. Claro, porque cada vez há mais força no sistema. Chega simplesmente a um ponto em que uma força, se for maior de fora, faz com que rompa. Precisamos de flexibilidade e dos dois. Por isso, nosso treinamento cria bambus carvalhos. O bambu carvalho é o músculo mais valioso que uma pessoa, especialmente um atleta e ainda mais um atleta de alto rendimento, deveria ter. Um músculo que é capaz de... Vou dar um exemplo rápido. Ao descer esquiando ou ao esquiar, vamos deixar de lado a parte de competição. Vamos falar do esqui normal. Você desce uma ladeira esquiando, está se divertindo com os braços abertos para os lados e de repente não vê um galho que está à direita ou alguma coisa que está no caminho. E você está ali, sim, estou feliz e descendo a ladeira. E aí seu braço direito fica preso. O braço é puxado para trás e geralmente o ombro se desloca. Por quê? Há estruturas rígidas ali, o músculo peitoral cede até certo ponto e então o músculo peitoral maior vai daqui, agora para quem não está vendo, da parte interna do braço, não muito longe da articulação, até o peito. Certo. E quando ele fica bloqueado, quando o braço é puxado para trás, isso exerce uma força real sobre a articulação, uma força lateral, e aí o ombro se desloca. Se esse esquiador não treinou só força, mas força e flexibilidade, então o braço simplesmente cede, volta para frente e pronto. Ele não vai se machucar. E é por isso que nos esportes, muito menos pessoas se machucam quando têm músculos de bambu em vez de músculos de carvalho. Ou seja, não são apenas treinados para força, mas também para flexibilidade. E a solução ideal é fazer isso em um único exercício. Então, até mesmo usar forças externas pesadas, com treino com halteres, com algum tipo de treino em aparelhos e coisas assim, para aumentar ainda mais. A flexibilidade precisa ser mantida. Preciso dizer mais uma coisa agora, porque está fluindo na minha cabeça. Na verdade, ainda tem outro efeito, e o efeito é o seguinte: quando atletas de alto rendimento... Eu percebi isso nos saltadores de esqui ou nos esquiadores, percebi isso em outros atletas também. Se eles não alongarem e precisarem suportar forças, então o corpo começa a formar tecido conjuntivo para ajudar os músculos, e esse tecido conjuntivo que é formado deixa as pessoas rígidas e inflexíveis. Porque isso já não é mais a estrutura de grade em tesoura da fáscia, mas sim algo rígido, denso e sem flexibilidade, porque os ângulos não estão mais acostumados. E então as pessoas, isso foi um tema que já discutimos recentemente no podcast, têm a sensação: se eu me alongar agora, onde está a minha força? Eu nem sinto mais a minha força. Já comentamos isso no último podcast, quando meu professor de artes marciais, Sivokan Sprecht, me disse há um tempo. Quanto tempo faz isso? 30 anos, 35 anos ou até mais? Mais tempo. Mais tempo. Quase 40. Quase 40, sim, é verdade. Ele me disse: Roland, a força que você sente, seu adversário não sente. Em outras palavras, a força que está dentro de você, que você sente, você não pode transferir para o seu adversário. E ele colocou exatamente isso em uma imagem, o que eu expliquei antes, com o balanço, com o rolo pendurado no teto, onde então surge a força contrária. Ou seja, todos os atletas... Há uma ótima notícia, não só para atletas e atletas de alto rendimento, mas também para as pessoas comuns que só querem se movimentar bem por muito tempo. Construa músculos de carvalho de bambu, porque assim você terá muito mais energia. Porque toda a energia que é gasta ao resistir com músculos que não cedem, acaba indo para as articulações. Ela não está mais disponível para o movimento externo, para o desempenho esportivo, para o desempenho da vida como energia vital. Porque existe a lei da conservação de energia. A energia só pode ser transformada. E quando a energia proveniente dos músculos é transformada em artrose e desgaste, ela não está mais disponível para as forças externas. Assim, consigo levantar menos peso, lançar e chutar menos longe ou rápido, correr menos rápido, entre outros. A palavra mágica para nós naquela época era realmente que esses atletas que são tão fortalecidos e com músculos encurtados deveriam se alongar. Mas eu ainda me lembro do que isso causou neles. Alongar era algo totalmente sem graça. Isso era sem graça, coisa de menina.
Era tão sem graça e quando eles se alongavam era por 5 segundos e só acabou. Ainda vejo isso hoje em dia. Tem duas coisas. Acho que ainda não ficou claro o quão importante é alongar corretamente. Então, por favor, explica isso de novo daqui a pouco. Então, é realmente importante que esses atletas de alto rendimento, mas também todas as outras pessoas, se alonguem e que se alonguem corretamente. E não adianta ser só por 5 segundos, pois você terá que explicar de novo depois. O alongamento correto, como nós chamamos. Como fazer o alongamento correto. Agora precisamos pegar o jeito de novo. Agora estávamos só para relacionar tudo isso às pessoas mais velhas. No final das contas, não importa se é um jovem que pratica esportes, uma pessoa de meia idade ou uma pessoa mais velha. São sempre os mesmos princípios. Queremos transmitir para fora a maior parte da energia que conseguimos gerar com os músculos. Queremos ser flexíveis, queremos estar sem dor. Nós temos nossos princípios de movimento, nossos movimentos... Perfis, era isso que eu queria dizer. Sim, nós temos, e isso pode ser aplicado a todos, claro, com programas especiais, com exercícios um pouco diferentes, sempre de forma que atenda à necessidade que o paciente ou a pessoa afetada tem da melhor maneira possível. E talvez um tema ligado a isso, que para adolescentes, diferente dos atletas de alto rendimento, não se aplica tanto, que é a perda muscular na velhice. A perda muscular na velhice torna praticamente indispensável que a gente se movimente até a velhice, durante toda a nossa vida, até a idade mais avançada. Mas a armadilha em que as pessoas estão agora é justamente o que discutimos no começo. Eles sabem, eu preciso me movimentar. Agora tenho 50, 60, 70, 80 anos, seja qual for a idade. E quanto mais eu me movimento, melhor é. Mas eles não conseguem porque sentem dor. E é justamente aí que entra novamente esse problema. Eles não sabem como lidar com isso. Aí acabam tomando analgésicos ou não tomam analgésicos, mas ficam sentados em casa e continuam assim. E por aí vai. Tudo isso leva a uma discrepância e eles não sabem como agir. Mas a solução, e isso vale para todos, é ouvir o próprio corpo. Onde dói? Porque o corpo diz exatamente o que está errado com o seu padrão de movimento. Como ele diz isso? Ele diz isso com a dor, mas isso começa até antes, ele diz com uma tensão, ele diz com uma rigidez, mas a maioria das pessoas não reage a isso. Mas com a dor isso fica realmente claro. Mas como a maioria das pessoas mesmo assim não sabe como reagir, porque simplesmente dói pra caramba e a solução não está ali. Elas não querem articulação artificial nem usar remédios químicos, como analgésicos. Elas têm um problema de verdade. Mas agora nós chegamos com Lipschaum-Pracht e com nossos exercícios, com nossa terapia. E o que vem agora? Agora vem um método totalmente sistematizado, onde o corpo está dividido em 12 áreas de dor. Então existem 4 grandes áreas: cabeça, tronco, braços e pernas e 12 subdivisões. Cabeça com pescoço e nuca, mandíbula e olhos, ou ombro e punho e articulação do cotovelo. Articulação do cotovelo e punho. Sim, eu sei. E quadril, joelho e pé. Sim, então, e para cada uma dessas áreas onde surge dor, agora vai ficar interessante, nós não nos importamos nem um pouco com o que foi diagnosticado ali. Nada, porque isso não importa nem um pouco, o que importa é só a dor, e a dor é ou inespecífica. Vamos tratar disso agora. Quais são as dores inespecíficas que não têm explicação clara na medicina convencional? Muito simples. As dores inespecíficas são aquelas dores que, como expliquei, existem devido a tensões excessivas. Mas como essas tensões excessivas não aparecem no raio-x, na tomografia ou na ressonância magnética, elas acabam sendo ignoradas. Elas ainda não são reconhecidas na abordagem convencional normal, como seria realmente necessário. Principalmente porque a maioria das dores surge justamente por causa das tensões excessivas. Nós temos as áreas de dor, agora surge uma dor na região do ombro, e aí tanto faz. Tem cálcio acumulado ali, o chamado ombro calcificado. É um impacto, ou seja, esse pinçamento. É um ombro congelado, ou seja, um ombro travado, tem artrose no ombro.
Com todo o respeito para nós, para a nossa abordagem, tanto faz, porque a dor no ombro e os danos no ombro têm uma causa comum, que são as tensões excessivas. Sim, talvez, estou pensando se não vai ficar demais, mas vou dar um exemplo desses mal entendidos todos que existem por aí. No caso de um impacto, eu tenho aqui o tendão do supraespinhal, um tendão que se origina aqui dentro da escápula e passa por baixo do teto do ombro até o húmero. E ali também tem uma bursa que muitas vezes fica inflamada e aí, em algum momento, esse tendão acaba ficando desgastado e assim por diante. Isso é chamado de impacto, pinçamento, onde o tendão fica preso entre a cabeça do húmero e a parte inferior do teto do ombro. Não há espaço suficiente ali. Então, esse mistério não está resolvido. E qual é a solução que muitas vezes é utilizada? Existe uma cirurgia onde o espaço sob o teto do ombro é liberado. Também são removidas irregularidades que surgiram devido ao grande desgaste e às muitas mudanças que ocorrem ali. E aí é feita a cirurgia e tudo é, por assim dizer, removido para que o espaço fique maior. Aí eu penso, como isso é possível? Que tipo de pensamento é esse? Pode haver casos em que essas saliências avançam tanto que precisam ser removidas, mas na maioria das vezes nem são tão grandes. E como eu sei disso? Porque eu já tive dezenas, se não centenas de pessoas com esse tipo de impacto que deveriam ter sido operadas. O que fizemos nesses casos? Nós simplesmente normalizamos a tensão dos músculos e das fáscias de forma que esse espaço não ficasse mais tão comprimido, mas sim mais relaxado. E então o problema foi resolvido e sumiu. Porque o que deixa esse espaço tão apertado? Sim, uma musculatura do ombro que puxa tão forte que a cabeça é levantada cada vez mais alto, até que em algum momento ela fica presa e esfrega na parte inferior do teto do ombro. E o tendão fica no meio e não se sente bem, certo? Então esse é apenas um exemplo de que essas tensões excessivas dos músculos e fáscias são responsáveis por quase tudo que no sistema de movimento, ou aparelho locomotor, como se dizia antigamente, leva à dor e ao desgaste. E é por isso que agora vamos olhar, onde está a dor? Porque a pergunta é, onde está a dor, em qual lugar? Decide onde precisamos relaxar os músculos, seja através da nossa osteopressão. Essa é a metodologia terapêutica que desenvolvemos, que você desenvolveu, que os terapeutas, então... 72 pontos em todo o corpo, localizados nos ossos, onde, de forma bem direcionada, nosso modelo atua no cérebro. O cérebro reduz a tensão, envia um comando diferente para os músculos e tudo volta ao normal em relação à tensão. Relaxado? Relaxado. E quando aplicamos isso, ou também os exercícios que fazem a mesma coisa e a dor diminui, o que geralmente acontece, então sabemos. Mais uma vez a tensão é a causa. Ou seja, se você agora for, de forma bem pragmática, o atleta que tem 3, 4 pontos, onde às vezes dói ou dói mais forte, então você simplesmente faz os exercícios correspondentes ou simplesmente deixa essas áreas serem tratadas por um dos nossos terapeutas. Há milhares na Alemanha, Áustria, Suíça e outros lugares, mas aqui é onde há mais. E então, já na primeira sessão, você vai perceber se isso te ajuda. Então, a gente nem precisa entrar no nível da discussão. Tipo, quem está certo agora? Eu estou certo com a minha suspeita de que a tensão dos músculos e das fáscias está muito alta? Você está certo? Outro médico está certo ao dizer, não, isso está relacionado ao dano, tanto faz. Ignore todos, inclusive a si mesmo, e escute apenas seu corpo, pois até seus pensamentos podem estar errados. Escute o seu corpo e espere para ver o que o seu corpo diz depois do tratamento. Ouça o seu corpo e espere para ver o que o seu corpo diz depois de fazer os exercícios. E se o seu corpo disser, minha dor que antes era 100%, agora está reduzida para 30%, 20%, 10% ou até desapareceu. Então você sabe qual é o caminho certo. E aí você tem a prova de que uma artrose que se desenvolveu paralelamente por acaso, uma artrose de segundo grau, não tem nada a ver com dor, porque a artrose de segundo grau continua lá do mesmo jeito depois do exercício e do tratamento, mas a dor diminuiu. Prova claríssima. Eu adoraria voltar agora ao termo que você usou antes, sarcopenia.
Isso afeta pessoas. Sarcopenia, você ainda precisa explicar. Sim, já vou explicar. Esse termo é uma doença, ou seja, um diagnóstico que afeta pessoas. Começa assim a partir dos 45 anos de idade e vai aumentando, aumentando e aumentando. A maioria nunca ouviu falar disso. E traduzido, sarcopenia significa perda ou diminuição da carne. Mas geralmente você nem sabe que isso é doença. Mas hoje em dia já é um diagnóstico, absolutamente, né? Mas também é claro. Você sabe quantas pessoas sofrem de sarcopenia, ou seja, talvez traduzindo de forma mais simples, de perda muscular, sofrem de perda muscular? Inúmeras pessoas. Se paro de comer e emagreço, isso não é doença. Ou seja, é o efeito de não comer. Então, se em algum momento você realmente ficar totalmente magra, aí já existe um diagnóstico para isso. Você é caquética ou tem caquexia? Mas aí você está. Não, não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer. Existem efeitos da sua vida no seu corpo. Sim, e quando um músculo se atrofia, normalmente eu diria que é por falta de treino. Sim, exatamente. Mas por isso vamos olhar para isso, porque eu acho que todas as pessoas lá fora precisam saber que elas não precisam ter isso e não devem ter isso. Porque com a sarcopenia, ou seja, com a perda muscular, vem muita coisa junto. Porque quando você tem menos músculo, você tem menos força, você tem menos metabolismo, você tem menos possibilidades de produzir substâncias saudáveis e anti-inflamatórias. E assim por diante. Essas miocinas. E eu acho isso incrivelmente importante, por isso nem se coloca a questão, na minha opinião, se devemos ou não praticar esportes. Porque esporte causa dor, como dissemos no começo. Não, está muito claro, todos nós precisamos praticar esportes se quisermos envelhecer de forma relativamente saudável e em forma. E isso começa muito cedo, e só precisamos desse entendimento sobre o que realmente leva à dor. E aqui acho que é muito importante dizer novamente que a dor não surge porque uma estrutura está danificada. Por isso surgem... Nem sempre, nem sempre. Raramente, eu diria até. Sim, raramente, mas existem casos isolados. Exatamente. Então, esse não é o motivo pelo qual a maioria das dores ocorre, mas sim devido a uma falta de função. Exatamente. Então, é uma dessas coisas. E é exatamente isso que precisamos compensar. Você já disse uma vez, eu me lembro, na verdade não só uma vez, você fala isso com frequência. Se você observar quanta mobilidade o ser humano tem e quanto realmente usamos disso, esse número sempre me assusta de novo. No ombro, isso é menos de 5%. Sim. E eu quero que você diga de novo, a gente faz muito sempre os mesmos movimentos, ou seja, a gente faz pouco desses movimentos que o ombro pode fazer, como alcançar para trás ou algo assim. Exatamente. Eu ia dizer, você pode explicar melhor assim. Não usamos muitos ângulos que são possíveis. Sim, sim. A gente sempre usa só um lado e o outro não, por isso ele encurta. Já explicamos tudo isso antes. Mas essa sarcopenia me choca agora que ela seja vista como uma doença, porque eu diria que essa doença é muito fácil de eliminar, fazendo nossos exercícios e talvez incluindo o treino de força. Sim, e também se alimentando direito, sim, se alimentando corretamente. Talvez devêssemos fazer o seguinte agora. Talvez devêssemos explicar, porque falamos o tempo todo sobre nossos exercícios. Talvez devêssemos explicar o que realmente está incluído neles, para que se possa entender por que, no menor tempo disponível, é possível obter o maior número de efeitos positivos. Isso. Porque o problema é, sim, o problema é esse. Nós dissemos antes que não dá para praticar diferentes esportes de qualquer jeito. Sim, deixa eu falar? Ou isso é importante? Então fala você primeiro. Não, eu posso guardar para mim? Não dá para fazer mesmo, porque a agenda está simplesmente cheia demais, certo? Mas agora a questão é, mesmo com pouco tempo, ele deve ser usado de forma que aconteça o máximo possível. E agora temos exercícios que realmente incluem alongamento na forma de um alongamento passivo. O que está encurtado precisa se acostumar novamente a ficar alongado. Depois temos um treino de força máxima, e é realmente interessante. Na posição mais alongada, na posição mais longa do músculo, ele aprende a desenvolver força, e isso é extremamente valioso, porque o efeito desses encurtamentos
é que onde os músculos são alongados para comprimentos aos quais não estão mais acostumados, também não há mais força. Só isso já causa perda de força no corpo. Palavra-chave: sarcopenia. Sim, o músculo precisa aprender novamente a desenvolver força em todo o comprimento que ele pode alcançar. E fazemos isso com máxima ativação, com máxima tensão, e isso já é um treino de força que está presente em cada exercício. Isso faz com que a força, a capacidade de desempenho, a habilidade de realizar trabalho com o músculo, como mover, levantar, empurrar ou qualquer outra coisa, aumente. Que isso aumente e o corpo aprende isso, porque o que a maioria não sabe é que o corpo ou um músculo que você coloca sob carga pela primeira vez, ele talvez consiga usar 50% das suas fibras. Aí você faz isso e repete, e então de 50% vira 70%, depois 80%, 90% e em algum momento, talvez nunca alcancemos 100%, mas é possível quase dobrar de 50% para 90% apenas repetindo isso várias vezes. Depois há uma terceira fase nesse exercício e nessa terceira fase também fazemos um treino de força, mais rápido. Agora o músculo aprende a contrair rápido, quase de forma explosiva, para relaxar tão rápido quanto, e a cada vez ele é alongado ainda mais. E o que acontece com essa contração e relaxamento rápidos? Você já disse antes, metabolismo. Bomba de sangue porque as veias têm válvulas e quando há pressão sobre o músculo ao contrair, isso afeta os vasos sanguíneos. Quando o músculo se contrai, os vasos sanguíneos sofrem pressão. As válvulas das veias forçam o fluxo em uma direção, gerando um verdadeiro efeito de bomba de sangue. Essas são bombas embutidas, basicamente, que só funcionam quando nos movimentamos. Agora imagine como ouvinte se nos movimentamos pouco. Quanto metabolismo é perdido nisso? Isso é algo que já se sabe depois de... Após 30 minutos sentado, o metabolismo cai quase 50%, ou existem alguns números nesse sentido. De qualquer forma, é drástico o que acontece ali. Essa é a terceira fase e então vem a quarta fase. E na quarta fase, você pega o músculo de um lado da articulação e o estica usando a força do próprio músculo do outro lado. E isso agora fica muito interessante, porque assim os músculos aprendem a se comunicar entre si. Ou seja, na parte da frente e de trás, ou na parte interna e externa da articulação, os músculos vão entrar em ação. Controlados pelo cérebro, eles conversam entre si e decidem: ah, você está puxando, quanto você vai ceder? Eu não posso ceder, puxo menos ou puxo mais, ou preciso ceder mais. Toda essa comunicação que faz com que a articulação funcione corretamente em termos de geometria, ou seja, sem desgaste, é decidida e treinada dessa forma. E ao mesmo tempo, partimos do princípio de que nesse alongamento ativo, os novos programas desse novo comprimento são programados no cérebro, ou seja, novas sinapses, novas conexões e assim por diante. O programa é iniciado, vai ficando cada vez mais qualificado, vai ficando de alta qualidade, a qualidade aumenta, digamos assim, sim, a qualidade dos programas vai melhorando cada vez mais, quanto mais fazemos isso e quanto mais precisamente direcionamos. E todas essas 4 coisas estão presentes em um exercício de 2 minutos. E eu acredito, vou afirmar com ousadia, que não existe um exercício que faça mais em 2 minutos do que esse. Ou não? Eu ainda não conheço nenhum. Era isso que eu queria dizer antes, quando você disse, deixa eu terminar de falar. Eu só queria dizer, o fascinante dos nossos exercícios e desse sistema é que em um tempo muito curto, você pode trabalhar de forma incrivelmente eficaz. Porque eu realmente consigo equilibrar fazendo exatamente a mesma quantidade para o outro lado, em qualquer movimento. Isso não é nada viável, a gente simplesmente não consegue fazer isso. Mas exercícios concebidos dessa forma, que abrangem tudo isso que você acabou de explicar em tão pouco tempo, eu acho simplesmente fantástico que isso exista e nós devemos realmente trabalhar com isso, porque vamos melhorar tanto em nosso corpo, o que aumenta a qualidade da nossa vitalidade, da nossa vida, da nossa alegria. Que simplesmente sim seria fatal se não tivéssemos isso. O melhor de tudo é que eu te convido, como ouvinte,
porque o que estamos contando aqui já é um pouco chocante. Talvez seja um pouco surpreendente para muitos, porque eles não sabem que essas possibilidades existem e talvez também não acreditem de verdade se isso realmente funciona. Mas o legal é que agora eu lancei uma experiência de vida para muitas pessoas. E essa experiência de vida consiste em provar que quanto mais velhos ficamos, mais livres de dor, mais flexíveis, mais saudáveis e mais fortes podemos nos tornar. Se fizermos certos exercícios, ou seja, esses exercícios que acabei de explicar. E isso acontece no aplicativo. Isso acontece no aplicativo. Lá há um grande grupo que treina com uma enorme comunidade. E todos eles acabam comprovando isso em seus próprios corpos. Porque eu disse antes, não acredite em mim, não acredite na Petra, não acredite em mais ninguém, acredite apenas no seu próprio corpo, no que acontece com ele. E não tem outro jeito, nós temos que tentar. Então, eu sei, eu conheço esse desenvolvimento há 40 anos agora. Eu observo isso em mim mesmo. Eu mesmo também estou nesse caminho, treinando cada vez mais o corpo nessa direção. E isso vai ter efeitos, cada vez mais. Você talvez saiba, uma impressão de 1 minuto, ou isso. O método de 1%? Você com certeza já leu o método de 1%, se não leu, então leia. Vale a pena que com pequenos estímulos, com pequenas melhorias no treino, já é possível alcançar muito ao longo de um período médio de tempo. Ao longo de longos períodos, isso se torna tão exponencial que fico curioso para ver onde vamos chegar. E qualquer um pode tentar isso na sua vida. Por isso eu disse experimento de vida, porque podemos, é claro, viver pensando o que dizem por aí. Ah, existe sarcopenia, não posso fazer nada contra isso? Sim, talvez um dia exista um medicamento contra a sarcopenia. Mas o que até a medicina moderna, tenho que dizer, todos concordam sobre isso. Todo estudo mostra que, basicamente, atividade física, se movimentar, ganhar força, treinar, é o melhor remédio que existe. Até a medicina convencional já chegou a esse ponto. Mas colocar isso em prática no seu dia a dia, no seu cotidiano, é o desafio. O que você deveria treinar? O que você realmente deveria fazer para aproveitar isso ao máximo para você? Normalmente não vai muito além disso. Bem, dê uma caminhada, faça um pouco de corrida, pratique algum esporte. Sim, mas o que exatamente está doendo para mim? E todos caem nessa, ou muitos caem nessa armadilha, de que quanto mais velhos ficam, menos conseguem colocar em prática todos esses bons conselhos. Porque eles não conseguem mais caminhar, porque o joelho dói depois de 100 metros ou as costas travam. E tudo isso é reversível e nós provamos isso aqui. Eu te convido de coração a participar. Você pode cancelar a qualquer momento, porque tem um custo, já que dá muito trabalho fazer tudo isso. Certo, terminamos? Sim. Sim, acho que terminamos por hoje. Imagino que haja muitas perguntas sobre isso. Por favor, façam suas perguntas e espero que alguém possa respondê-las. Então sim, com certeza vamos fazer isso. Claro, há respostas. E além disso, talvez em breve teremos um podcast ao vivo. Também posso imaginar que vocês possam fazer perguntas e nós estaremos lá. E sobre os temas que nos definem e que talvez também interessem a vocês. Sim, por hoje, muito obrigada por ouvirem, achei super interessante. Então, a dor não é inimiga, a dor te ajuda. Esporte é fundamental. Lembre-se sempre de que sua musculatura também precisa ficar forte para que você continue forte. Aliás, por isso é incrivelmente importante para a sua mente. A gente sempre esquece disso. E todas essas demências relacionadas à idade que existem também para preveni-las, isso também faz parte do tema de hoje. E, além disso, sintam-se à vontade para escrever nos comentários tudo o que quiserem. E vocês também podem deixar uma avaliação. Por favor, não deixem de deixar uma avaliação para ela no Spotify ou na Apple. Sim, tchau. Tchau, tchau.